Muito bem. Fala aí, pessoal. Olá a todos. Olha só, aqui vamos iniciar, estrear como adquirir base escolar, que fala a respeito de como você se tornar especialista em alguma disciplina escolar. Eu quero ser especialista em matemática, eu quero ser especialista em física, química, língua portuguesa. Eu quero adquirir uma base forte em algum idioma. Eu quero praticar um idioma para poder eu ter ter um maior desenvolvimento cerebral. E o que acontece? O que nós vamos ver aqui, iniciando esse projeto de como você a importância de você ter uma base escolar. Você quer ser especialista? Você está lá estudando, você está ainda durante a sua vida escolar, estudantil, e você tem alguma afinidade por alguma disciplina e você quer aprender mais, né, a disciplina com qual você tem mais assim afinidade, que você sente que você tem mais vocação. Há aqueles que gostam de língua portuguesa, né? Há aqueles que gostam de história, geografia, sociologia, filosofia. Há aqueles que gostam na área de ciências exatas, como a matemática, a física, a química. Temos ainda a área de ciências, que é a biologia. Enfim, então vamos ver aqui, começar com matemática, aqui como a estreia, a matemática que vai estrear esse projeto de como você adquirir base escolar, você adquirir uma base forte, que eu quero ser especialista. Eu quero me tornar um especialista em números, eu quero aprender de vez matemática. Digamos assim, um exemplo, eu me formei, eu terminei toda a minha vida escolar, eu colei grau no ensino médio, e agora que eu quero eu quero adquirir de vez a aprendizagem em matemática. Depois de me formar, eu quero ter mais tempo agora para me especializar em alguma disciplina que eu quero aprender. Aí, para qual objetivo? Eu quero aprender muito, porque eu quero fazer um concurso, eu quero prestar um vestibular, eu vou querer ser um especialista em matemática para poder ter uma base forte e fazer uma boa prova. O que acontece? Mas você quer ser só especialista em matemática? Se você quiser ser, não só ser em matemática, eu quero também ser especialista em física, em química, eu quero ser especialista em língua portuguesa, enfim, eu quero ser especialista em tudo. Eu quero saber tudo, eu quero saber a maioria dos conteúdos de cada disciplina, melhor ainda. E também o seguinte, aí o fundamento, muito importante quando você quer ser um especialista em alguma disciplina, é você adotar o seguinte lema, né? É você aprender por aprender, e não aprender para você por causa de uma prova. Porque quando você aprende, você quer aprender os conteúdos, você consegue sim. Se você se esforçar, você vai conseguir. Mas se você aprender um conteúdo não se preocupando, né, com prova, só porque vai ter uma prova lá ano que vem ou daqui a alguns meses, beleza. Mas quando você aprende um assunto só por aprender, como se fosse um hobby, eu quero aprender por aprender, eu quero aprender todas as propriedades ali da função do segundo grau, eu quero aprender a teoria dos conjuntos, eu quero aprender a resolver problemas relacionados com as 4 operações, eu quero aprender a extrair a raiz quadrada de um número, exata ou não exata, eu quero aprender a converter uma dízima periódica simples ou composta em fração. Tudo bem, mas faça tudo isso apenas por você querer aprender por aprender apenas, né? Porque o que diz uma frase que fala assim, que é melhor você aprender e não ter oportunidade, de que você tem uma oportunidade e de repente você não está preparado. Então eu quero estar preparado para alguma oportunidade que surgir. Quando você pensa dessa forma, quando você quer aprender por aprender, a sua mente vai ficar sempre aberta. A sua mente nunca fecha. Agora, quando você quer aprender de uma forma desesperada, porque vai ter uma prova, quer aprender na marra mesmo ali, a sua mente não vai abrir completamente, ela vai ficar um pouco fechada. Porque você fica naquele desespero de você querer aprender algo, né, para um objetivo bem específico.
Tá legal? Então, o que se sugere nesse projeto de como adquirir base escolar? Que é o seguinte, aqui você está falando aqui, ó, eu coloquei aqui, eu escrevi, antes de fazer essa preparação aqui para mostrar o seguinte. Aí eu fiz aqui as perguntas, ó. Como se tornar especialista com os números? Como iniciar o estudo? Ou seja, eu tenho que começar a estudar. Por onde eu começo? Eu fico perdido. Eu estudei matemática durante toda a minha vida escolar, desde o ensino fundamental até o ensino médio, e depois que eu terminar, eu quero recomeçar. Eu quero aprender de vez matemática, eu quero ser um expert em matemática. Então, digamos assim, para você ser um expert em matemática, ser um especialista, você ter um conhecimento de você saber matemática, você olhar um problema, um enunciado de uma questão e saber resolver, pelo menos você identificar uma questão, e essa questão faz parte de que assunto? Essa questão ali faz parte de um assunto de... não sei, digamos assim, de MMC, de MDC, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Eu olho ali aquela questão, essa questão é referente a um assunto de logaritmo, de potenciação, enfim. Você sabendo identificar já é um passo muito grande. Isso mostra que você já tem os primeiros indícios de base, né? Então, quando a gente quer adquirir base escolar, você tem que aprender os chamados pré-requisitos, né? Então, isso aí a gente vai ver conforme for a apresentação de vários assuntos, né, dentro desse projeto aqui, referente à matemática. Então, vamos lá. Então, como iniciar o estudo? Por onde eu devo começar? Aí tem a pergunta aqui, ó. Quais os primeiros assuntos como pontapé inicial para adquirir base? Então, quais são os primeiros assuntos que eu devo aprender? Eu começo com quais assuntos? Com quais assuntos eu tenho que começar para poder aprender, para iniciar a minha jornada de me tornar um grande conhecedor de matemática, tá? Então vamos ver aqui quais são esses primeiros assuntos aqui com pontapé inicial para adquirir base. Mas antes de prosseguir a partir dessa terceira pergunta aqui, eu coloquei aqui, ó, até coloquei uma outra cor da caneta aqui, ó, que é o seguinte, né? Essas são chamadas condições fundamentais para a assimilação ser eficaz. Se eu quero assimilar de uma forma eficaz todas as regras de acentuação gráfica, aí eu estou já me referindo à língua portuguesa, só como exemplo. Isso vai valer para todas as disciplinas também. Eu quero adquirir toda a assimilação, eu quero conhecer regras gramaticais na língua portuguesa, eu quero saber o que é substantivo, adjetivo, preposição, que mais? Sujeito, na análise sintática, né? Advérbio, adjunto adverbial, eu quero saber o que é período simples e composto, eu quero olhar uma frase ali e identificar o que é uma oração subordinada, substantiva, adjetiva, adverbial, enfim. Tá lá. A mesma coisa da matemática, eu quero saber todas as propriedades de potenciação, de radiciação, eu quero saber as propriedades de contagem dos números. Então, quais são as condições para que eu aprenda, para que eu assimile de uma forma eficaz? Primeiro aqui, eu botei assim, eu escrevi assim, predominar a escrita manual e evitar o uso excessivo da digitação. Vamos lá. Você pode perceber que eu fiz aqui a apresentação minha, eu faço escrevendo as frases. Você vê que eu escrevi tudo isso aqui, porque quando você quer a escrita manual, diferente da digitação, que quando você exerce muito a escrita manual e pouca digitação, você tem que evitar o máximo a digitação. Tudo bem que nós estamos na era da tecnologia, lá você vê que na época dos anos 70, 80 e 90, usávamos já a digitação? Sim, usando a calculadora, né? Então, por exemplo, quando você pega aqui, ó,
Aí você tem aqui um telefone aqui, ó, por exemplo, esse telefone aqui, né, bem antigo aqui. Vamos lá, isso aqui é como se fosse assim, as mesmas teclas da calculadora. Então, quando começou a era da calculadora ali, aí veio depois a calculadora científica, né, e já estava já passando a ser usada até nas universidades. E lógico que quando você vai fazer um concurso, uma prova, até uma prova mesmo de escola, uma prova bimestral, é proibido você usar a calculadora. E você, até mesmo nas universidades, né? Quem já está na universidade, já naquela época, lá nos anos 70, 80, 90, nós já levávamos já a calculadora para a gente fazer prova, né? E aí, por exemplo, aí tá aqui, ó. Você vê que aqui, ó, até mesmo no telefone, ó, a gente fazia tudo assim, você digitando aqui, certo? Beleza, né? Antes disso, você tinha aquele processo de discar, que você tem você fazia por discagem, entendeu? Para você lá, né, colocar ali os números lá do telefone para onde você vai ligar. Tá lá, beleza, tudo bem. Então tá aqui, ó, né? Eu usei esse exemplo aqui para representar a calculadora, ok? Então tá aqui, ó, pronto. Então, vamos lá, o que acontece? Então, voltando aqui, né? Mas quando já se trata de era tecnológica, já veio a era da computação, a era do celular, o que acontece? Aí a gente começou a usar a digitação de uma forma muito predominante, né? E o que acontece? Veio mais tarde, né, que o uso excessivo da digitação, notou-se que esse excesso de digitar estava já prejudicando o desenvolvimento neuronal, o desenvolvimento do cérebro. Então, o que acontece? Para você evitar, né, para você assimilar os conteúdos de uma forma eficaz, você tem que predominar, exercer a escrita manual, de você escrever. Escreva bastante e evite o uso excessivo da digitação aqui, né? Você pode estabelecer um equilíbrio. De preferência, você, na hora que você for estudar, quando você estiver estudando, você quer resolver uma questão, e tem aquelas pessoas que gostam de resolver questões usando ali o excesso de digitação. Qual o perigo disso? O perigo é que, se você utilizar muito mais a digitação do que a escrita manual, todos os conteúdos que você aprender, vai tudo para o HD do celular ou do computador e não vai para o seu cérebro. Quando você exerce muita escrita manual, todos os conteúdos que você aprende vai tudo para a memória do seu cérebro e não para o computador ou para o celular. Então, isso aí já foi comprovado, tá bom? E temos que educar, nós temos que ter consciência disso. Então, use a escrita manual, tá? E esse segundo aqui, ele tem, né, um complemento com o primeiro, que ele fala assim: adquirir o hábito de leitura, de preferência em livros e revistas. A leitura por tela, ela deve ser evitada, não, ela deve ser limitada. Tá certo que a gente pega muito ali o celular, a gente obtém informações, né, de uma forma bem rápida. Isso aí é ótimo, a tecnologia é excelente, facilitou muito para a gente de você já buscar informações, de nós temos já adquirir informação de uma maneira bem rápida lá. Tudo bem que você está ali lendo as informações por tela, ótimo, para você se informar. Então você está se informando. Porém, para você, novamente, adquirir os conhecimentos, né, dos assuntos escolares, isso tudo que eu estou falando, lógico, vale também para os que estão ainda estudando e que ainda não terminaram a vida escolar. É você adquirir o hábito de leitura em livros, de você procurar ler um livro. Por exemplo, eu quero saber matemática. Se eu quero saber matemática, eu quero ser um especialista em matemática, eu quero dominar a matemática, mesmo não sendo de uma maneira 100%, né? Isso não existe, você aprender tudo, ser um poço de sabedoria, mas eu quero ter uma base forte em matemática. Então, leia qualquer livro, pode ser um livro de romance, tudo, você ler. Ler e ler, porque quando você está lendo, você está fortalecendo as suas sinapses, né? E que é um encontro entre um neurônio com outro neurônio, né? Que você estuda lá na biologia, que são as sinapses. Você está cada vez mais prolongando a vida dos seus neurônios, né? Porque com o passar da idade, os nossos neurônios eles vão sofrendo uma regressão, né? Eles vão perdendo a função fisiológica. Então, se você quer adiar o funcionamento dos seus neurônios,
adquira o hábito por leitura, de preferência em livros e revistas, né? Leia apenas por ler. Não leia nunca um livro, uma revista, só para fazer uma prova. Depois, quando eu for fazer uma prova, eu passar num concurso, vestibular, eu não vou mais querer ler. Continue lendo. Você entrou na universidade, você passou por um concurso público, você passou por uma outra prova de admissão para alguma carreira militar, por exemplo, qualquer concurso ali, você está lá trabalhando, está lá, tomou posse ali, continue lendo, continue sempre adquirindo o hábito de leitura, porque quando você está adquirindo o hábito de leitura, você está alimentando o seu cérebro, tá? Então, a gente tem que fazer essa leitura em livros, revistas, leia bastante revista, no papel mesmo, para sentir o papel ali, o tato, os seus dedos aqui em contato com o papel, você tem um contato com o papel aqui, e você tocar aqui nas letras aqui, escritas manualmente aqui, tá lá? Então isso aqui ajuda na sua assimilação dos conteúdos de uma forma mais eficaz, tá bom? Há pessoas que vai sempre dizer assim, mas eu estudo tudo lá por tela ali do computador e celular e eu aprendi, tudo bem. Mas se você aprendeu, aí a pessoa tem que contar a história dela, de como é que ela foi que ela consegue aprender. Há casos de pessoas que conseguem assimilar os assuntos de uma maneira, vamos dizer assim, entre aspas, por vocação, por afinidade muito grande com aquela disciplina. Eu gosto muito de matemática. Tem aquelas pessoas que gostam muito de matemática, que é fissurada por qualquer conteúdo que envolva números, tanto na matemática, quanto na física, quanto na química, né? É fissurado. Sim, é porque você gosta de estudar ali os assuntos, né? Que você tem vamos dizer assim, uma tara, né? por conteúdos de ciências exatas. Então, logicamente, você vai aprender de uma forma mais rápida. Pode ser por escrito ou por tela, né? Tá? Eu me lembro que um professor ele falava assim, foi de física, né? No meu tempo de ensino médio, na minha época era antigo segundo grau, ele falava assim, eu não gostava de língua portuguesa, mas era a matéria que eu mais estudava, porque ele não gostava de língua portuguesa, mas mesmo assim ele estudava a língua portuguesa só para passar de ano. Aí ele falou que quando ele terminou a vida dele de escola, aí ele foi querer estudar física, né? Mas ele perdeu, assim, ele esqueceu as regras as regras gramaticais lá no estudo da língua portuguesa, tá? Agora se ele falasse, eu gostava muito de língua portuguesa, gosto até hoje, ele não vai esquecer nunca. Tá bom? Mesmo você exercendo uma disciplina que é de física, ou de sociologia, ou de geografia, história, ele vai dominar ainda a língua portuguesa, tá bom? Então, tá lá, tá aqui. Então, agora vamos para a parte da questão de alimentação aqui. Vamos lá. Eu quero aprender, eu não quero esquecer o que eu aprendi. Então, se você não quer esquecer o que aprendeu, o que você tem que fazer? Você tem que beber muita água. Digamos que uma pessoa chegue para mim e fale assim, eu quero... fala para mim assim, Marcos, eu quero ser um especialista em matemática. Eu quero saber, eu quero aprender, eu quero estar preparado, né? Aí eu aconselho para a pessoa. Então, além de você ler muito, qualquer livro, gente, que eu falo, qualquer livro, não é só livro de matemática. Quando eu falo para você, vamos lá, você quer aprender matemática, eu não vou falar para você que você tem que ler livro só de matemática. Leia livro de qualquer coisa, leia livro sobre economia, leia um livro sobre outras áreas relacionadas às ciências, leia um livro sobre romance, né? Leia livros literários. Isso ajuda a manter o seu cérebro ativo. É isso que a leitura faz, entendeu? Beber muita água, beba bastante água quando acorda, beber água 15 minutos antes da refeição, porque a água, ele ajuda a manter as reações químicas ali, né? Sempre ativas no seu corpo. Então você tem que beber muita água
para eliminar o excesso de produtos tóxicos, né, depois da digestão, eles ainda ficam no nosso corpo. E quando você bebe muita água, esses produtos tóxicos eles vão sendo eliminados ali e evitam ficar no seu corpo, no seu sangue, que senão vai para o seu cérebro e prejudica o funcionamento do cérebro, tá? Por isso que a gente deve beber bastante água para a digestão ficar sempre em continuidade, mesmo você não comendo nada. Bebendo água, para você manter o seu aparelho digestivo funcionando, o sangue circulando, né? O sangue, claro, quando você não bebe água, o sangue continua circulando. Só que quando você bebe água, além de você manter o sistema digestivo em funcionamento, ele vai eliminando substâncias prejudiciais ao funcionamento da nossa aprendizagem, da nossa memória, tá? Você tem que ter boa alimentação, procurar se alimentar, né? Você tem sua alimento da sua preferência, procure ter uma boa alimentação, entendeu? Você se alimentar com frutas, verduras, que são muito importantes, porque das frutas e verduras você extrai as vitaminas. Nós não podemos fabricar vitaminas, então quem fabrica as vitaminas são as plantas e, além das plantas, existem lá no nosso intestino, que é a chamada microbiota. O que é a microbiota? É uma população de micro-organismos que são as bactérias, que existem de bactérias que moram no nosso intestino e que eles fabricam também vitaminas para nosso benefício. Então existem boas bactérias que mantém o funcionamento do nosso corpo. E essas boas bactérias que se localizam lá no intestino delgado, eles são responsáveis por fabricar vitaminas, além das plantas, entendeu? Por isso que você tem que ter uma boa alimentação, você se alimentando de frutas, verduras, legumes, né? As vitaminas estão todas lá, além do carboidrato, né? Que é o combustível preferencial das nossas células. E você exercer alguma atividade física, ajuda você a ter bom rendimento nos estudos. Então, quando você exerce alguma atividade física, mesmo você vai caminhando, faz uma caminhada de 20 minutos, né? Da sua casa para algum lugar e de algum lugar para sua casa, né? Então, quando você faz uma caminhada de 20 minutos, por exemplo, no mínimo ali 20 minutos é um tempo excelente para você pôr o seu corpo em atividade, para você, e principalmente a caminhada, qualquer atividade física, você jogar bola, você praticar qualquer atividade, você está fazendo o seu cérebro funcionando, né? Mantendo sempre ativo e adiando quando você faz uma atividade física, boa alimentação, beber muita água, você está o quê? Adiando o problema, um problema que vai acontecer à medida que a idade vai avançando, entendeu? E vai fazer com que você sempre vai se lembrar de conteúdos que você aprendeu há muitos anos ali e você não esquece, tá bom? Isso é comprovado, tudo isso que eu falo, isso é comprovado, entendeu? Eu estou falando tudo isso assim por experiência própria, porque tudo que eu estou falando aqui é a experiência que eu passei, entendeu? Então eu estou compartilhando o que aconteceu comigo aqui, colocando aqui por escrito, né? E ajudando as pessoas que querem ter uma orientação, que precisam de alguma orientação de como você quer ser especialista em alguma área, tá bom? E aqui você exigem as atividades complementares, né? Que são, vamos lá, até a atividade física, isso aqui são coisas gerais. Agora, existem as atividades complementares que, por exemplo, tem pessoas que tocam algum instrumento musical e é muito bom não só para a saúde física, como também para a saúde psíquica, né? Para a nossa saúde mental, para desenvolver a nossa inteligência emocional, desenvolver as nossas conexões emocionais. É muito bom você tocar algum instrumento musical que faz você ter um bom desenvolvimento psíquico, entendeu? Ajuda na sua saúde mental, tá bom? E aprender outro idioma. Quando você está lá aprendendo o idioma, principalmente o inglês, né? Você está aprendendo inglês, né? Que o inglês, vamos dizer assim, porque eu estou aprendendo inglês, porque eu vou viajar a trabalho em outro país, eu tenho que aprender a falar inglês. Ótimo, porque você tem um objetivo. Porém,
quando você recomenda-se você aprender inglês por aprender, ou seja, quando você está aprendendo outro idioma, você está desenvolvendo o seu cérebro. Eu quero manter meu cérebro sempre em desenvolvimento para eu aprender qualquer coisa de uma maneira mais rápida. Eu quero assimilar os conteúdos de uma maneira mais rápida. Então você aprende inglês por aprender. Não aprenda inglês porque você vai viajar. Aí as pessoas vão dizer assim: se você vai aprender inglês e você não for viajar, ou se você não for trabalhar numa multinacional, ou numa instituição de pesquisa onde muitos estrangeiros vão visitar grandes instituições de pesquisa, principalmente universidades públicas, federais, estaduais, onde você vai encontrar cientistas, né, de outros países que falam inglês, e você a pessoa vai chegar e dizer assim para você: então, se você não vai trabalhar numa multinacional, não vai trabalhar em instituição, não vai viajar, então você está estudando inglês à toa. Então, cuidado com essas pessoas que falam isso. Não ouça essas pessoas que falam que você se não quer aprender inglês para um objetivo, que você está estudando inglês à toa. Então vamos lá, eu recomendo que você estude inglês sim, né? Pode estudar inglês à toa, estude, mas o inglês, lembrando que eu quero aprender inglês para desenvolver o meu cérebro, né? Eu quero praticar a conversação e tudo. Pratique aprender por aprender, tá bom? Então vamos lá. Aqui agora, ó, vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos ver aqui, ó. Pronto. Aqui. Então vamos lá. Aqui que ele fala assim: quais os primeiros assuntos, então? Então, foi referente a esse assunto aqui, ó. A essa terceira pergunta, ó. Quais os primeiros assuntos como pontapé inicial para adquirir base? Tá lá. Então, tá lá. Então, quais são os primeiros assuntos? Tá aqui, ó. Então, os primeiros assuntos. Primeira coisa que você vai aprender em matemática são as operações matemáticas. Então, vamos lá. Quando você quer aprender as operações matemáticas, então, peraí, deixa eu pegar aqui a prancheta para poder aprender. Aqui, ó, o caderno aqui, ó. Pronto. Aí fica melhor pra gente ver, ó. Pronto. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Fica melhor assim, ó. Tá lá. Então, vamos lá. Eu quero aprender lá. Vamos lá. Quais os primeiros assuntos que são as operações... A primeira coisa que a gente aprende, operações matemáticas, que se aprende lá nos primeiros anos do ensino básico ali, no ensino fundamental 1, que é o antigo primário, primeira, segunda, terceira e quarta série primária, e depois você entra no ginásio, que é quinta, sexta, sétima, oitava, não é assim? E que depois vai para o segundo grau. Agora nós temos o quê? O ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e o ensino médio, tá lá. Operações matemáticas, vamos lá. Existem problemas que envolvem adição, né? Tá aqui, ó. Existem problemas que envolvem subtração. Tá aqui. Existem problemas que envolvem multiplicação. Tá lá, ó. Multiplicação. E existem problemas que envolvem divisão. Tá ali. E existem aqueles problemas que envolvem os quatro juntos. Ou esse trabalha com esse, ou esse com esse, ou esse com esse, e por aí vai. 2 a 2, 3 a 3. Então, eu fiz aqui, eu coloquei num conjunto aqui dessas operações aqui, ó, matemáticas. Aí eu coloquei aqui, ó, simbolizando aqui um balão, né, um diagrama, né? Esse aqui é um diagrama que representa quando se estuda conjuntos, né? Tá lá na matemática, tanto aqui nessa parte aqui da teoria dos conjuntos, né? Aí eu coloquei aqui, ó, um diagrama. Além desses quatro aqui, existe a outra operação matemática que a gente chama de potenciação, e que você tem a potenciação. Só potenciação? Não. Ainda você tem a radiciação, ó. Você tem a potenciação e você tem a radiciação. Então a gente começa por isso aqui, ó. Então, se você quer começar a ter uma base forte, começa a estudar as operações matemáticas. Existem os problemas, nós vamos fazer, né?
alguns problemas de operações matemáticas nos próximos assuntos, né? Nas próximas lives, nas próximas apresentações, vamos desenvolver problemas com operações matemáticas, porque esta apresentação aqui é apenas uma introdução, uma estreia do projeto de como adquirir base escolar. Qual a importância de você adquirir uma base escolar? E vamos começar com a matemática, que a matemática, você aprendendo matemática, ela é fundamental para você aprender assuntos de outras disciplinas, assim como a língua portuguesa também. Eu quero aprender língua portuguesa para aprender matemática. Eu quero aprender matemática para aprender língua portuguesa. Você aprendendo matemática, língua portuguesa ou em inglês, né? Você começa a aprender assuntos de outras disciplinas, de história, geografia, você começa a entender melhor. É assim que se manifesta o seu raciocínio lógico. O seu raciocínio começa a se manifestar. Mesmo você não sentindo, você vai olhar qualquer assunto assim, que você está lá prestando atenção na aula, e você consegue assimilar os assuntos e entender. Tá? As pessoas têm dificuldade de entender a maioria dos conteúdos de todas as disciplinas porque não desenvolve a leitura, porque não vê a matemática, aí começa a ver padroniza a matemática, vê a matemática como um bicho de 7 cabeças, que é um preconceito muito grande. Existe o preconceito, eu sou ruim em matemática pra caramba, eu não consigo aprender nada. Não consegue aprender por quê? Ou não recebeu uma boa metodologia, ou não se interessa mesmo pela disciplina, né? Achando que estudar todos esses assuntos é estudar à toa, porque a gente não vai levar para a vida prática, é uma mentira. Porque você esquece tudo que aprendeu, é também uma mentira. O nosso cérebro foi feito para você aprender a maioria dos conteúdos. O cérebro assimila muitos conteúdos e muita gente nem tem consciência disso, né? Não sabe o poder que tem, entendeu? Porque não desenvolve, né? Não existe um incentivo para desenvolver. Então, você tem que aprender tudo isso para você ser um autodidata, né? Então tá aqui, ó. O segundo assunto é contagem e classes e ordem dos números. Quando você vai aprender negócio de contagem, aí existe lá quantos números tem aqui numa contagem, numa sequência de números, por exemplo. Quantos algarismos, quantos números tem de 1 até 202? Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até chegar ao número 208. Então, quantos números tem de 1 até 208? E tem as classes e ordens dos números, por exemplo, 3.175. Lá no ensino, nos primeiros anos do ensino básico ali, classes e ordens dos números é assim, por exemplo, você tem aqui o número 5, que é a chamada unidade, que é a unidade. Se você falar assim, unidade é como se fosse, vamos lá, quais são os números de 0 a 9? Essa é a unidade, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu começar a partir do 10, 11, 12, 13, 14, até chegar ao 99, você já está lidando com um número de 2 algarismos, e já é unidade de dezenas. Aí, quando começar a partir do 100, 101, 102, até o 999, são os algarismos que são números que têm 3 algarismos. Então, a unidade de centena, tem a unidade de milhar, que já são 4 algarismos, que começa a partir do 1000, do número 1000. E é assim que vai, entendeu? Então tá aqui, ó. Isso aqui é a unidade, ó, 3.175. 3.170, 75, que vem de 70, ó, 70, 2 algarismos. Então, isso aqui, ó, unidade de dezena. Só estou dando só o exemplo aqui, ó. Já é uma base isso daqui para adquirir, né? Isso aqui já é o suficiente para a pessoa já assimilar alguma coisa. Esse 1 aqui, ó, 3.175, ó, 100 de 100. Então, 3 algarismos, ó, já é a unidade, já é centena. Tá lá. Tá lá. E 3.000, pronto. Tivemos dezena, centena. Agora vamos para o mundo do 3.000. De 1000 já começa de milhar. Pronto. Unidade de milhar. Pronto, tá aqui, ó. São os primeiros passos aqui, ó, tá? Que a gente vai ver, né? Isso aqui são ordens, né? Tá lá, tá?
Pronto, é só um exemplo aqui. E a gente vai desenvolver isso também, né? E o terceiro e último dos primeiros dos assuntos, né? São dos três primeiros assuntos para começar a aprender matemática. Então você já começa aqui: operações matemáticas, contagem de classes e ordem dos números e teoria dos conjuntos. O que é a teoria dos conjuntos? Onde você aprende como é que é pertence, não pertence, está contido, não, está contido e não está contido, e contém e não contém. Lembra? União e interseção, tá lá, tá? E aqui então existe aqui duas categorias. A primeira categoria aqui que você aprende na parte dos conjuntos, né? Tá lá. Eu vou chamar aqui de A. E aqui do B, ó, pronto, você tem aqui o B aqui, ó, pronto, ó. O que é o B? É onde você tem conjuntos numéricos, ó, conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. E todos eles em conjunto, os quatro, dá o conjunto dos números reais, que vai fazer um contraste com os números complexos que a gente representa assim, né? E tá lá. É assim que a gente começa, pronto. Uma vez que você consegue assimilar, ter consciência do que você está aprendendo aqui e para que serve no dia a dia, porque tudo que a gente aprende na escola, os assuntos ali, tudo é referente ao dia a dia, né? Se não fosse esse estudo aqui da matemática, esses aqui, por exemplo, hoje não seria impossível você usar o sistema de numeração, o sistema binário, para justamente desenvolver software de computador, tá bom? É por isso que a gente tem que aprender esses assuntos aqui. São graças a esses assuntos, hoje você consegue ter em mãos uma tecnologia, e que a tecnologia funciona com base de sistema binário, principalmente nos computadores, para instalar programas de computador, por causa do estudo da matemática, entendeu? Então é isso, tá? Então, pessoal, então tá aí, ó. Tá aí, né? Fizemos aí, né? Deu os primeiros passos aí, né? De como você pode aprender aí, né? Aí a matemática. Tá aí já a orientação dada que se pode começar. Como é que eu vou aprender matemática? Agora não tenha mais dúvida. Já a gente se sente de uma forma até mais segura de que você está aprendendo matemática ali para você adquirir base, para você desenvolver a sua mente, para você manter sempre a mente aberta, ok? Então tá aí. Então está aí. Essa é a estreia aqui do projeto, né? Como adquirir base, e espera-se que essas orientações aqui, as dicas, as sugestões, sirvam ali, né? Sirvam aí para a gente ter uma aprendizagem aí de qualidade, ok? Então, valeu, um abraço aí, pessoal.